Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amados, quero louvar a Deus pelo privilégio de estarmos aqui nesta tarde, aprendendo mais da palavra do Senhor. Poderíamos estar em qualquer outro lugar no sábado, como esse, calorento, mas nós estamos aqui reunidos para ouvir a voz do Senhor. Agradeço a Deus também pela vida do pastor Ayrton Bilderman, por estar na liderança desse trabalho tão desafioso, mas Deus tem dado vitória ao pastor. Que Deus lhe abençoe. Está na frente, tem um privilégio de estar comemorando aqui os 50 anos da Almadia, um privilégio, né, que Deus tem lhe concedido, assim como toda a sua equipe. Que Deus seja louvado. Também ao nosso pastor presidente, que está também comemorando, né, os seus 27 anos da liderança aqui em Imperatriz. Amados, vamos abrir o texto bíblico, mesmo sentados como os amados estão, abrindo o livro de Atos, Atos capítulo 2. E logo em seguida vamos abrir também o livro de Gênesis, capítulo 2. Vamos fazer o que chamamos de uma hermenêutica correlacional. Ou seja, vamos entender Atos 2 à luz do Gênesis. Ou seja, o Pentecostes à luz do Gênesis. Atos 2. A ideia é fazer uma exposição de toda a estrutura do capítulo 2. Todavia, vamos ler apenas o versículo 1 e o versículo 2. Então, vamos ler. O texto assim nos diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Agora, os amados, por gentileza, abram a Bíblia, agora no livro de Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 7. Gênesis 2, versículo 7. Durante a mensagem seria importante vocês deixarem esses dois textos abertos para podermos estar conferindo o que o Senhor tem nos a falar nesta tarde. Gênesis 2, versículo 7. E assim diz a Escritura: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém. Pai querido, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos entender a Tua palavra, o verdadeiro sentido do Teu Evangelho, e que nesta tarde, apenas, unicamente o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Amém. Amados, o tema identidade cristã tem sido um tema de alta relevância, visto que nós temos presenciados ao longo do tempo, ao menos das últimas décadas, muitas igrejas, muitos crentes que têm perdido as suas, ou melhor, a sua identidade. Ou seja, o que define a identidade de um cristão? E algumas pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Nós observamos, inclusive, que a fase que vocês estão, me refiro a vocês jovens, é uma fase bastante delicada, em que normalmente estão procurando identificar a sua identidade. Lembram quando a gente era pequena, o que nossos pais diziam? Olha, o que meu filho vai ser quando crescer? E de alguma forma parece que estava buscando a nossa identidade. Mas o que define a identidade de um cristão? O que eu observo é que há dois fatores problemáticos que normalmente têm guiado a nossa busca por uma identidade. Você tem um dilema de estar de frente, de tentar ser aquilo que os outros querem que você seja. Então você batalha, procura emprego, tenta fazer um curso superior, para tentar ser aquilo que o outro espera de você, pensando que aquilo define sua identidade. Então alguém vai dizer: minha identidade, eu sou médico, eu sou engenheiro. De alguma forma você pensa que a sua identidade está naquela profissão.
Mas se nós temos esse extremo, nós temos um outro extremo. E qual é o outro extremo? É ser aquilo que você quer que você mesmo seja. Ou seja, se de um lado eu tenho o desejo de buscar uma identidade, é naquelas pessoas, naquilo que o outro quer que eu seja, eu tenho um outro extremo, que é querer aquilo que eu mesmo quero ser. Os dois elementos são totalmente problemáticos, porque nenhum resolve esse dilema. Mas o que resolve? A pergunta é: o que Deus quer que você seja? Você já fez essa pergunta? Perguntamos a psicólogos, mas eu não sei o que eu quero ser. Se você não sabe o que você quer ser, a Escritura vai mostrar, hoje à tarde, a verdadeira identidade de um cristão. Para entrar no texto de Atos, eu preciso que a gente faça a leitura do segundo texto. Ou seja, amados, o livro de Atos, sobretudo aqui o Atos 2, é uma releitura ou uma repetição do Gênesis. Vocês já observaram que todas as vezes que Jesus quer identificar algum dilema, ele volta para a criação, ele volta para o Gênesis. Foi assim, por exemplo, em relação ao divórcio. Alguém colocou ele em questão, como que ele responde? Mas no princípio não foi assim. O que define a nossa identidade? Eu tenho escutado muita gente dizendo que a Assembleia de Deus tem perdido a sua identidade. Eu falo aqui para o público assembleano. Eu gostaria de dizer algo aqui muito forte, que talvez algumas pessoas não gostariam nem de escutar o que eu vou dizer. Mas à luz dessa palavra, com autoridade que não tem em mim, mas tem na palavra, eu vou dizer. Algumas pessoas têm dito: a igreja Assembleia de Deus tem perdido a identidade por causa do calvinismo. Você já ouviu isso? Tenho conversado com vários líderes, pastores, e tenho abordado essa questão. É isso que eu tenho escutado: olha, o calvinismo tem tirado a identidade da igreja. Será mesmo? Quem dera que fosse. Mas de fato não é. Tem algo muito complicado que está totalmente desviando os princípios da nossa igreja. Eu vou dizer agora. Você sabe qual que é que está desviando? O que está presente? Porque eu não vejo. Você já viu alguém pregando sobre batismo de criança? Não, eu não vejo gente pregando nos nossos púlpitos batismo de criança. Eu não escuto isso. Você já viu gente pregando, por exemplo, nos nossos púlpitos, que os dons espirituais cessaram? Eu não escuto isso. Ou seja, os elementos, ainda que alguns divergem com a nossa teologia, o que eu identifico é o que mais converge: que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Agora eu vejo um outro problema. O que está interferindo dentro da igreja, sinto muito se você pensa assim, não é o calvinismo, mas tem algo que está dentro, inclusive de nossos púlpitos, é a teologia neopentecostal. Essa teologia está deformando a igreja. Você já viu gente falando sobre atos proféticos? Agora fazer um ato profético. Eu só conheço um ato profético, e foi feito ali na cruz. O sangue de Cristo ali derramado na cruz é o único mediador entre Deus e os homens. Ali um ato profético que se cumpriu, está se cumprindo. Agora a gente escuta muita gente querendo fazer algumas questões partindo de elementos que não faz parte, por exemplo, da nossa doutrina. Você já viu gente trabalhando agora, dizendo que gerar avivamento? À luz da Escritura, vamos perceber que não existe métodos humanos que possam gerar nenhum avivamento, a não ser a ação espontânea do Espírito de Deus. Tem gente que gera avivamento. Eu vou falar sobre isso. Você já viu a teologia do coach? Pois é, isso não faz parte da nossa teologia. Isso é coisa de neopentecostal. Então as nossas igrejas estão cheias de elementos neopentecostais. Quer ver outro exemplo? Você já viu igrejas por aí trazendo elementos judaicos para os nossos cultos, símbolos, dizendo que aquele ato é um ato profético espiritual? Pois é, isso é de doutrina neopentecostal. A igreja precisa se livrar urgentemente dessas doutrinas neopentecostais. E muitos jovens
têm se deixado levar por essas doutrinas totalmente antropocêntricas. A gente precisa identificar o que de fato caracteriza a identidade cristã. Portanto, eu quero discordar de quem diz que o calvinismo está deformando a identidade da igreja. Fiquem atentos, que tem outro elemento, esse sim é que está deformando a identidade de muita gente. Feito essas considerações preliminares, preciso que a gente retome ao livro de Gênesis. Mas não era Atos? Atos só poderá ser entendido à luz do Gênesis. Então, se Atos 2, como nós lemos, e disse no versículo 2, e de repente veio do céu um som como vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então eu vou ler de novo Atos, só que agora em Gênesis, o texto que a gente leu no início. Se você tiver a Bíblia aberta ainda, vamos conferir Gênesis 2 e 7. Se você ficar atento, Gênesis 2 e 7, aqui é o mesmo elemento, ou os mesmos elementos constituídos em Atos 2, aqui estão constituídos em Gênesis 2 e 7. Vamos conferir? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou. Lembra alguma coisa em Atos? E ele soprou. A palavra nafar, no hebraico, que significa um sopro muito forte, tem alguma relação com Atos 2? Lembra? Como vento forte e impetuoso. Essa é a ação do Espírito de Deus. É isso que o texto me diz no hebraico, quando se está lendo Gênesis, que ele soprou, ou seja, esse vento tão forte em suas narinas, e o fôlego ou o espírito, ou seja, mais uma vez, o que é que significa a palavra fôlego? Espírito significa espírito forte, ou um sopro forte. Mas soprou onde? Ele soprou em um boneco, o homem que não tinha vida ainda, aquela criatura que estava em formação, que não tinha vida. Então nós presenciamos aqui em Gênesis 2 o primeiro ato de avivamento, porque aquele boneco de terra não tinha vida. E como surgiu vida? Esse boneco surge vida na medida que o Espírito Santo de Deus encheu aquele boneco, e aquele boneco gerou vida, ou foi gerado vida dentro dele. A palavra nesse ser, como se tornou, e o homem se tornou um ser, ou uma alma vivente. E o que significa alma? Muita gente tem construído teologias sobre a perspectiva, se é dicotômicos, se é tricotômicos. Eu não quero entrar nesse mérito, mas eu quero fazer análise puramente exegética do que o termo me diz. O texto me diz que esse homem ser, ou seja, nefesh, significa um homem quanto uma unidade. Quando diz que se tornou alma vivente, significa que as suas emoções, suas vontades, seu apetite, é isso que o texto me diz. Significa dizer que o homem aqui é uma unidade, não tem separação. Não é como pensava, por exemplo, os gregos, Platão, que o homem era separado do corpo. As ideias, o espírito em Platão é o mundo da razão. Mas aqui não, o homem foi feito em uma unidade. Você não percebeu Atos, não? Fique atento, que vamos identificar todos esses elementos do Gênesis em Atos 2. Primeiro ele dá avivamento. E eu fico impressionado como algumas pessoas se esforçam para gerar avivamento. Sinto muito. Avivamento não depende de nenhum esforço humano. Avivamento depende da ação do Espírito Santo de Deus. É isso. Então nós temos o primeiro ato de avivamento. E o que significa avivamento? Tem pessoas que pensam que avivamento é movimento humano. Digo, estou muito correndo, ó a carreira, correu o fogo, o avivamento. Segundo a minha Bíblia, avivamento não é isso. Eu não sei na sua. Avivamento é quando o Espírito de Deus
dá vida para alguém que está morto, que não consegue nascer de novo. E essa pessoa agora passa a refletir imagem e semelhança de Deus. Como nós temos em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que significa ser imagem e semelhança? Imagem e semelhança está ligado diretamente ao que você está vendo aqui atrás: identidade, as digitais de Deus impressas em nós. Como que ele faz isso? Quando nós lemos toda a criação, quando nós lemos o relato do Gênesis capítulo 1, nós já observamos as digitais de Deus impressas na criação. Você já observou que a cada fase, a cada elemento, quando é dito que Deus criou algo, e ele vai dizer: e viu Deus que era bom. Então ele relata outra coisa, e criou outro elemento, e vai dizer: e viu Deus que era bom. O que significa isso? Por que tanta repetição? Porque a cada elemento do Gênesis, o texto diz: e viu Deus que era bom. Eu vou lhe explicar. É porque Deus está imprimindo as suas digitais na criação. E como que a gente identifica isso? Através dos seus atributos. Porque a bondade faz parte de um dos atributos de Deus. Então, quando nós olhamos a criação, nós devemos identificar como Deus é bom, porque isso faz parte do seu ser. Então nós chamamos isso de atributos comunicáveis, porque existem atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis, por exemplo, que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Esses atributos é só para Ele. Mas existem outros atributos que são impressos em nós, como a bondade, misericórdia, como a sua justiça, santidade. Esses atributos de Deus, eles são impressos em nós. Deus imprimiu seus atributos em toda a sua criação. Portanto, quando nós olhamos para a sua criação, devemos glorificar a Deus, porque ali está impresso os seus atributos. Mas aqui em Gênesis 2, ele imprime os seus atributos em nós. Como que nós identificamos se uma pessoa de fato tem uma identidade cristã? A identidade cristã você identifica no próximo, quando ele reflete a imagem e semelhança de Deus. Mas como é refletir a imagem e semelhança de Deus? É quando nós refletimos os seus atributos comunicáveis em nós. Na criação, Deus deixou as suas digitais. Tem muitas pessoas que pensam que são conhecidos de Deus por fazer milagres, por profetizar. Não é isso que garante a tua identidade. Lembra do Sermão da Montanha, quando Jesus vai dizer: no último dia muitos dirão, mas eu fiz maravilhas. E tem gente ficando encantados por isso. De fato, maravilhas, milagres faz parte do projeto de Deus, mas não é a finalidade em si, não é a primazia. Isso é chamado de efeitos do Evangelho. A identidade do crente, a identidade de um cristão, está justamente quando ele reflete os atributos de Deus. Você consegue perdoar pessoas? Você consegue perdoar seu pai, sua mãe, seu amigo? Não adianta você dar teu show, se quando você sai daqui, o teu coração não consegue perdoar. Você não é imagem de Deus nessa situação. Quando é que nós se parecemos mais com Deus? Amados, 1 Coríntios 12, Paulo vai dizer que na igreja de Coríntios havia tantos dons que não faltava dons ali. Mas nada daquilo caracterizava-os como sendo imagem e semelhança de Deus. Não adianta, porque Deus te deu certos dons. Isso é dom, é presente, é dádiva dele. Sabe quando é que você se parece mais com o Senhor?
Sabe quando é que você se torna mais imagem e semelhança? É quando você consegue amar. É quando você consegue perdoar. O que tem de pessoas que estão aqui pulando e por aí afora, mas não consegue de fato olhar no olho de uma pessoa e dizer: eu te perdoo. Eu te perdoo em Cristo Jesus, porque Cristo me perdoou, portanto eu também te perdoo. Tem pessoas que têm dificuldade de perdoar. A nossa identidade, ela começa aqui no Gênesis, pois é aqui a origem de tudo. Ele dotou o homem de uma unidade, então agora ele tem todos os atributos de Deus comunicáveis para ser desenvolvido. E você observou que ele vai dizer: e disse Deus. A palavra disse Deus, esse termo disse Deus, aparece 10 vezes só no capítulo 1. Só no capítulo 1, 10 vezes aparece. Por que tanta repetição? Não é por acaso. É porque tudo começa com a palavra. Tudo começa com a palavra. É o Logos, é Cristo, está ali em Deus. É a Trindade operando, tudo começa no que Deus fala. A nossa identidade precisa ser guiada a partir daquilo que Deus fala. Nós não podemos nos deixar levar por experiência de alguém. Mas eu conheço alguém que teve uma experiência e Deus abençoou. Amém? A experiência é dele. A experiência de ninguém pode nortear você. A palavra, ela é luz para nossas vidas, assim diz o salmista. Então ele vai dizer: e disse Deus, e todos ouvem. A palavra criou as digitais. Já observou? Se eu toco neste púlpito, aqui ficam as minhas digitais. E eu pergunto: quando você toca em pessoas, espiritualmente falando, nos seus relacionamentos, quais são as digitais que você tem deixado? Essa é a pergunta que eu faço para você refletir. Quais as digitais que você tem deixado nas pessoas? Será que as pessoas, quando vê você, identificam perdão, amor, santidade, misericórdia? Tanta gente fazendo sacrifícios por aí. Jesus disse: se eles entendessem o significado de misericórdia. Você já viu o jovem quando cai, qualquer outra pessoa quando peca? Jogamos pedras e mais pedras, fazemos memes nas redes sociais, e depois que essa pessoa está lá jogada, sanguentada, aí vão dizer: vamos orar, vamos visitar. Depois que jogou pedra, agora diz que vai evangelizar, vai visitar o amado. O nosso sentimento quando alguém cair, o nosso primeiro sentimento não era de se gloriar porque alguém está mais sujo do que nós, mas o sentimento é de misericórdia, de amor e de perdão, é de compaixão. É isso do que fala o Evangelho. Aqui está as digitais. A criação, ela está proporcionando a identidade em nós através do Espírito Santo de Deus. Agora, se você entendeu o significado da identidade, que ela está sendo gerada, e ela é gerada através do Espírito, nós vamos agora entender o livro de Atos, porque os elementos que se constituem em Gênesis 2, aqui repito, ele soprou o fôlego, ou seja, dentro do homem houve uma grande explosão, porque é isso que vai dizer o termo ruach, o Espírito. Esse Espírito é Espírito poderoso, explosão. Então nós vamos entender agora Atos 2. Vamos voltar para o livro de Atos e compreender dentro da sua estrutura. Do versículo 1 até o versículo 4 do livro de Atos, ele repete os mesmos elementos impressos ali em Gênesis 2. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar, versículo 1. Por que o dia de Pentecostes? Porque Lucas fez questão de enfatizar que era dia de Pentecostes. Os amados lembram, os irmãos lembram, quando
Deus libertou o seu povo ali do Egito. Passaram 40 dias aonde? No deserto. 10 dias depois desse período de libertação, que no Antigo Testamento é chamado de Páscoa, a libertação do povo do Egito. 10 dias depois, Deus entrega ali para Moisés as 2 pedras contendo a sua lei. Eu disse quantos dias? 10 dias depois da Páscoa. Quando Cristo morre, a ressurreição de Cristo lembra também a Páscoa. É a libertação nossa, realizada por Cristo. Então se conta agora no Novo Testamento 40 dias a partir do domingo da morte de Jesus. Então 10 dias depois de completados 40 dias após a morte, eles comemoravam a festa dos Pentecostes. Se lá no Êxodo, 10 dias depois da libertação, Deus imprimiu a sua lei nas 2 pedras, aqui em Atos, Ele está imprimindo as suas leis nos seus corações. A lei do Senhor está impressa agora no nosso coração. Por isso devemos meditar na sua lei dia e noite. Por isso ele vai fazer a ênfase, no dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora veja os termos que eu acabei de explicar em Gênesis 2, se repetindo em Atos 2. E de repente veio do céu um som como de um vento. Que vento é esse? É o mesmo vento que deu vida ao homem lá no Gênesis. É o Espírito de Deus gerando vida. E esse vento é um vento impetuoso. Lembram que o significado de vento, do sopro de espírito, lá no Gênesis, é explosão. É um vento muito poderoso. Então ele vai dizer esse vento, ou seja, é uma forma de reescrição do Gênesis, dizendo, é o Espírito de Deus, ele vem novamente agora, inaugurando a igreja. E o que ele produz? Se lá no Gênesis a atuação é uma unidade, a unidade de um indivíduo, agora aqui em Atos, ele promove a unidade da igreja. Nós vamos identificar isso. Esse mesmo vento. E esse vento no Antigo Testamento, lá no Gênesis, encheu quem? Encheu todo aquele homem. Encheu Adão. Agora ele enche toda a casa. E alguém vem pensar, mas que casa é essa? Será que ela casa, estrutura física? Não. Essa casa, o termo é utilizado, oikos, é o mesmo termo que Pedro, em 1 Pedro, vai ser utilizado quando ele vai se referir, por exemplo, em 1 Pedro 2:5, quando vai falar que sois pedra viva, constituído casa espiritual. É esse o termo que Pedro utiliza para chamar você de casa. Então quando o texto diz que esse Espírito de Deus, o mesmo Espírito que atuou no Gênesis, dando avivamento, ele também está dando avivamento, enchendo a casa, ou seja, a vida das pessoas. O que significa oikos no grego? É descendência, habitação, casa temporária. Por que casa temporária? Porque esse teu corpo é temporal, porque nós esperamos a consumação do nosso Redentor, onde nós teremos um novo corpo, um corpo glorioso, e esse corpo sim, será um corpo definitivo. Então essa casa foi encher, ou seja, as pessoas foram cheias do Espírito de Deus. E o que é que a gente pensa logo? Quando alguém está cheio do Espírito, pensamos logo, por exemplo, em dons, alguma coisa nesse sentido, ou movimentos. Quando a gente lê Atos 2, é preciso você voltar ao princípio de Gênesis. Quando o texto diz que essas pessoas ficaram cheias do Espírito de Deus, é porque elas voltaram a receber
com maior ênfase, aqueles atributos de Deus. Ou seja, é a renovação das digitais, é a restauração das digitais do Espírito de Deus, colocada lá no Gênesis e agora aqui em Atos. Você sabe que agora a gente vai entender a parte mais linda, que é a fundamentação da experiência. Então nós identificamos essa experiência, observamos que há uma experiência, porque o texto diz que todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. É uma experiência, acredito, inenarrável. Que experiência aqueles apóstolos tiveram, sendo os primeiros a receber essa bênção. Mas o texto diz que eles recebiam conforme o Espírito os capacitava. Conforme o Espírito os capacitava. Significa dizer que a atuação do Espírito Santo não é como você quer. É como diz em 1 Coríntios 12. Ele concede todos os seus dons para quem Ele quer, do jeito que Ele quer, porque o Espírito, Ele é soberano. Então não adianta nada você ficar forçando alguma coisa, identificando elementos, para que possa identificar, ou promover, ou provocar. Você viu gente que diz que tem que provocar o Espírito Santo? Você já viu? Olha, tem que provocar. Aí alguém pega uns textos totalmente deturpados e vai dizer: olha, aquela mulher provocou o milagre. Olha, você tem que provocar o milagre. Lamentavelmente, ensinos, mais uma vez repito, neopentecostais, delete isso e volte à Escritura, porque foi assim que Pedro fez. Sabe o que Pedro vai fazer agora aqui? Porque aquela experiência maravilhosa que teve, a experiência sozinha, ela teve um propósito, e até hoje ela é mal compreendida. Qual o propósito das experiências que teve em Atos 2? Pergunto, seja honesto, igreja. Quando nós falamos em Atos 2, qual a primeira imagem que você tem? É de pessoas. Que imagem passa pela sua mente quando falamos em Atos 2? Não é de pessoas falando em línguas, não é de pessoas, parece meia, como alguns disseram, meias bêbadas, ou então fora de si. Alguns vão dizer totalmente com poder, e de fato elas estavam cheias do poder do Espírito de Deus, de fato sim. Mas não é essa a imagem que me marca mais quando eu leio Atos. Não é pelos milagres, os sinais, as maravilhas feitos, registrados em Atos. Tem algo que marca esse texto de Atos. Infelizmente parece que pessoas passam por cima. O que me marca, o que me deixa mais impressionado, é que quase 3.000 pessoas se arrependeram. Isso é o que marca no texto de Atos. O nosso foco está errado. Não é que a nossa experiência está errada. Nós temos extremos. Vocês viram pessoas que dizem que o atuar do Espírito não tem mais, cessaram. Alguns dizem que os dons cessaram. Isso é um extremo e perigoso. Se de um lado nós temos um extremo dizendo que o Espírito de Deus não atua mais, nós temos um outro extremo, que agora é só milagre. Parece que o Evangelho ficou só em maravilhas, é só em curas. Tem gente que fica muito mais impressionado se vê um morto ressuscitar do que o homem se arrepender dos seus pecados. O mesmo Lucas, ali, Lucas 7, não é isso que ele diz? Ele vai dizer que é mais fácil ter festa no céu quando um pecador se arrepende. Precisamos olhar o verdadeiro sentido de Atos 2, não negando as experiências, não fazendo descasos com as experiências, mas identificando a primazia. E agora Pedro vai explicar. Ele começa no versículo 14 ao 36, fazer uma longa explanação. Praticamente 80% do texto de Atos é Pedro fazendo uma explicação em relação à experiência. Repito,
Houve uma experiência. Você sabe o que causou a experiência sozinha? A experiência sozinha, isolada. O texto diz que muitos ficaram admirados e outros começaram a zombar. Eles começaram a zombar, assim diz o texto. E agora Pedro, quando olha para aquelas pessoas zombando da experiência do Espírito, sabe como é que Pedro vai fazer? Pedro vai mostrar o significado daquelas experiências. Primeiro, aquela experiência estava derivada ou associada ao cumprimento da palavra. Por isso ele vai dizer, ali no versículo 16 ao 21, mas isso disse Deus. Olha, mais uma vez, como é que Pedro começa a sua pregação? Do mesmo modo que está no Gênesis: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Ele vai dizer, e disse Deus, foi um cumprimento do profeta Joel, que se encontra no texto de capítulo 2, 28, é um cumprimento profético. A experiência, amados, é fruto da palavra. A experiência de Atos 2 já começa pela palavra, porque só houve experiência por causa de um cumprimento profético da palavra. Ele vai dizer, está no profeta Joel. Mas agora o mais lindo, é o que é o mais desprezado por muita gente quando eu escuto pregando Atos 2, é que o principal conteúdo de Atos 2 não é pregado. Que conteúdo é esse? Por gentileza, acompanhe um texto comigo, seja um bereano, e vamos conferir o texto, versículo 16, 22 ao 23, aqui está o conteúdo. Pedro está dando uma aula de pregação. Ele diz, o Marco, versículo 22 ao 23, ele começa a pregar sobre a morte e a crucificação de Jesus. É assim que ele começa a pregar, do 22 até o 23. Ele vai dizer, a este que vos foi entregue, pelo que determinado pelo seu conselho e presciência de Deus, tomando a vós, o crucificastes e o matastes. Como é que começa a pregação de Pedro? Começa pela mensagem da cruz. Como se sentimos falta da mensagem da cruz. Você já viu que nossos púlpitos estão cheios de mensagem, que olha, você é vencedor, você vai vencer, você tem potencial, você. Aí a música de novo, é você. Amados, não se iluda, isso não faz parte da identidade de um cristão. A identidade de um cristão começa na cruz, porque a cruz é um cumprimento do Gênesis, porque lá que foi dito que da semente da mulher haveria o Redentor. É assim que devemos nos alegrar. Ele começa a explicar sobre a morte, e no versículo 24, ele termina a mensagem, porque evangelho começa na cruz, e termina onde? Termina na ressurreição, porque Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, não tem sentido esse evangelho. Portanto, Pedro começa a explicar o que é evangelho. Evangelho não é milagres, milagres é efeitos do evangelho. O discurso de Pedro começa a enfatizar o que é o evangelho. Ele começa pela cruz, é a mensagem da cruz. Você já viu gente pregando por aí? Diz, você quer bênção? Venha para cá, você vai ser abençoado. Quem que não quer? Você quer oração? Você vai ser abençoado. Diga, eu quero, todo mundo quer. A nossa pregação tem que começar pela cruz, dizendo que você é miserável, você é pecador, e Cristo morreu, e só Ele pode te dar vida. É essa mensagem que tem que voltar para nós. Você jovem, essa mensagem que está na faculdade, falar. Quem não quiser ouvir, que não ouça. Jesus diz, esse sinal é só para os que crerem. Quem quiser me seguir, faça o quê? Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. E quem não quiser que fique para lá. É assim que o texto diz. Renunciar só para quem quiser pegar a cruz. Tem muita gente que quer o evangelho sem cruz, mas esse evangelho sem cruz não é evangelho. Não se iluda. Evangelho que não começa pela cruz não é evangelho. Como que Pedro continua? Ele começa com a palavra, com os profetas.
E depois ele mostra o conteúdo que é sobre a morte e a ressurreição de Jesus. No versículo 25 ao 28, ele volta falando sobre os salmos, ele volta para o texto bíblico, e depois ele volta falando mais à mente, no 29 ao 30, dos profetas, ali dando ênfase a Davi. Então ele volta no versículo 36, falando sobre a morte novamente. Ele fala da morte. Observe que a ênfase da pregação de Pedro é a morte e a ressurreição de Jesus. Sabe o que a gente aprende aqui? Em Atos, sobretudo entre a parte final, do versículo 40 ao 47, 5 evidências de uma igreja avivada. Eu expliquei que o primeiro avivamento, eu falei no Gênesis, produziu vida. Se a gente começar desde o capítulo 1, versículo 14, eles começaram em oração. A oração é uma evidência de quem está vivo. Não é uma evidência para que você seja vivo. Versículo 40. O segundo elemento que caracterizam aqui no texto é a pregação da palavra. E a parte mais forte, no versículo 41. Arrependimento. Quase 3.000 pessoas se arrependeram. Sabe o que produziu? Quando a ação do Espírito Santo produz arrependimento, ele produz, versículo 42, comunhão. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e da comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então no versículo 43 surge agora, e havia muitos milagres e sinais. Observe que milagres e sinais fazem parte, sim, é evidência de um avivamento. Mas nós não podemos começar o evangelho por esses elementos, se não for pela palavra e pela oração. O texto está jogando luz. O que é de fato um evangelho? O Espírito que deu unidade ao indivíduo lá no Gênesis, agora dá unidade à igreja. Sabe o que aconteceu aqui? A palavra validou a experiência. Agora se eles entenderam, pessoas se arrependeram porque ouviram a palavra. Não tem como você pregar o evangelho se não for pela palavra. Sabe quem é que quer apenas os efeitos do evangelho, mas não quer o evangelho? Você lembra daquele mágico Simão? Quando viu Paulo fazendo milagres e maravilhas, ficou encantado, ficou louco. Eu quero também, quis comprar. Ele não quis o evangelho, ele só quis os efeitos do evangelho. O que ele recebeu? Juízo. Nenhuma palavra de redenção para ele, mas de juízo é o que teve para ele. Você já viu gente que é mais impressionado quando vê alguém se levantando numa cadeira, um morto levantar, do que quando vê uma alma se arrependendo de seus pecados? Não tem maior milagre, não tem maior poder de Deus, demonstração de poder do Espírito Santo de Deus, quando alguém se arrepende dos seus pecados. Esse é o verdadeiro milagre. Amados, eu vejo pessoas por aí investindo caro, viajando, trazendo métodos para produzir avivamento. Misericórdia, fazendo técnicas e métodos. Aí trouxe o método, olha, agora vamos fazer assim, se você fazer assim, aí dá os passos, aí você vai ter avivamento. Não existe método humano que possa promover avivamento, porque o avivamento, como disse e repito, é obra do Espírito Santo de Deus. As digitais de um cristão foram reimpressas na cruz. É a partir dela. Você tem vivido o evangelho da cruz ou o evangelho da glória? O Steve Lenson, ele tem algo muito interessante quando ele vai dizer sobre o evangelho. Primeiro o evangelho fere, depois o evangelho cura. Primeiro o evangelho arranca, depois o evangelho planta. Primeiro o evangelho crucifica, e depois o evangelho ressuscita.
Tem gente que quer ser curado, mas não quer ser ferido pelo Evangelho. Tem gente que quer ser plantado, mas não quer ser arrancado da vida de prece do pecado. Quer viver em cargos, pregando, cantando, quer bom emprego, quer ser plantado, fixo, quer consolidação, mas não quer ser arrancado da vida de pecado. Portanto, você tem jovens aqui nesta tarde que não se arrependeu. Se arrependam de seus pecados, porque só assim você verá o Senhor. Arrependam-se dos seus pecados. Abandone qualquer prática da imoralidade que possa dominar a sua vida. Ah, mas eu caí, não tem problema. O problema não é que se você caiu, mas se você permaneceu. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Spurgeon dizia que ovelhas podem até cair na lama, mas só porcos se rolam na lama. Você é ovelha ou você é porco? Você tem se deleitado no pecado? Se você tiver nesse enquadramento, se arrependam enquanto há tempo. Sabe o que acontece? O homem lá no jardim, ele cai, a identidade, ela é arranhada. Sabe por quê? Porque Adão e Eva quiseram ter uma identidade que não era para eles. Ser como Deus. Não queira ter nunca uma identidade que Deus não te deu. A primeira vez que aconteceu, foram expulsos do jardim. O homem é uma busca intensa sobre a identidade. Se você tem algum conflito sobre que identidade você tem, eu quero te apresentar o Evangelho. O Evangelho da cruz. É o Evangelho da cruz que redime o pecador, que pode te perdoar nessa tarde. Eu não fico empolgado. Você pode gritar, você pode falar em língua, você pode fazer, levantar. Não é isso que me impressiona. Isso é bom e válido, devemos buscar milagres, sim. Mas o que eu mais fico impressionado é quando alguém se arrepende nos pés do Senhor. Eu quero que você reflita, porque se Deus na criação imprimiu as suas digitais, o homem agora na queda, ele perde, ele é manchado essas duas suas digitais por causa do pecado. Nós temos agora a redenção, o plano redentor de Cristo Jesus, que pode restaurar a tua identidade caída. É como dizem em Efésios 2, Deus não é aquele que joga boia para alguém que está semi-morto. Não é assim que Paulo diz. Paulo diz que o homem estava morto, necrotério. A palavra no grego é necrotério. Você estava no estado totalmente de necrotério, morto em pecado, em seus delitos. Mas sabe o que Cristo fez? Cristo não joga boia para você, se quiser pegar, pega. Porque morto não pode responder. Cristo, Ele se joga. Cristo, Ele se joga e te pegou pelos braços no lamaçal de pecado que você estava, e Ele te resgatou. Ele te resgata e faz a obra do Espírito Santo gerar de novo a mesma ação do Gênesis de avivamento. Avivamento, meus amados, não se caracteriza como movimentos. Tem gente que diz que se vê pessoas pulando, isso é avivamento aí. Se avivamento não tem evidência de arrependimento, isso não é avivamento. Digo isso mediante a autoridade que há na palavra. Todo avivamento produz primeiro arrependimento. A primeira evidência de um avivamento é arrependimento. Portanto, eu tenho 1 minuto para finalizar. Eu não vou chamar você aqui, mas se você quiser se arrepender dos seus pecados, curve sua cabeça agora. Pai querido, Espírito Santo de Deus, o Espírito que atuou no Gênesis, dando vida a um boneco de terra,
Está aqui, Senhor, pessoas, alguns que possam não ter ainda nascido de novo, que Tu venha fazer a Tua obra, dando vida, dando verdadeiro avivamento, restaurando, perdoando vidas, a essas pessoas que de fato estão querendo se arrepender. Perdoa-os, Pai, e que o mesmo Espírito que atuou no Gênesis, que atuou no Atos, possa atuar também na vida dos que estão aqui. É o que nós te pedimos e te damos graças, agora e sempre. Amém.